Na aula de hoje calcularemos o fluxo do campo B e verificaremos como se dá a atuação desse campo sobre uma corrente elétrica através da força magnética. Bem, vamos iniciar calculando o fluxo de B, e o fluxo de B é calculado como o fluxo de qualquer outro campo vetorial. Vai ser o produto do módulo desse vetor pela área que ele atravessa. No nosso caso, nós vamos considerar que o campo vetorial B ele está atravessando uma superfície orientada aberta, S, e nesse caso, se nós considerarmos um elemento dessa superfície S atravessada pelo campo B, o fluxo total vai ser dado pela integral de superfície do produto escalar do campo B pelo elemento de área orientada ds. Então aqui está, né? Se nós considerarmos a superfície S aberta, o fluxo de B através dessa superfície vai ser dado pela integral de superfície do produto escalar de B pelo elemento de área orientado ds, onde N é o versor normal à superfície considerada. Essa equação é a equação 7.1.9. As linhas de campo de B são linhas de campo fechadas. Isso se deve ao fato da não existência de monopolos magnéticos. Isso significa que, se considerarmos uma superfície S fechada, as linhas de campo que atravessam S saindo, né, do volume contido pela superfície, elas vão em algum momento penetrar novamente essa superfície, né, indo em direção à fonte do campo B. Devido a isso, né, devido ao fato de que as linhas de campo que partem de S são iguais às linhas de campo que retornam a S, o fluxo magnético para uma superfície fechada vai ser igual a zero. Bem, como a superfície é fechada e como nós acabamos de dizer, as linhas de campo que saem de S retornam a S em algum momento, em número igual, né? As linhas de campo que partem de S são iguais às linhas de campo que chegam a S. O fluxo agora vai ser igual a zero e vai ser dado pela integral de superfície fechada do produto escalar de B pelo elemento de superfície orientada ds. Né? E como nós acabamos de dizer, esse fluxo vai ser igual a zero. Essa equação é a equação 7.1.10. Bem, mas o que vai acontecer se nós diminuirmos cada vez mais essa superfície S, né, essa superfície fechada S, de modo que ela compreenda apenas um elemento de volume no espaço? O que vai acontecer com o fluxo de B se nós considerarmos apenas um ponto do espaço? Bem, nós vamos ver isso agora. Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar o teorema do divergente aplicado ao campo vetorial B. Nós estamos considerando aqui que V é o volume contido dentro da superfície fechada S. Então, o que é que diz o teorema do divergente ou o teorema da divergência? O teorema do divergente diz o seguinte, que o fluxo do campo vetorial, de um campo vetorial qualquer, vai ser igual à integral de volume do divergente daquele mesmo campo vetorial. Ou seja, trazendo para o campo B, o teorema do divergente nos dá o seguinte, que a integral de superfície fechada de B escalar ds vai ser igual à integral de volume do divergente de B, certo? Essa é a relação que o teorema do divergente nos apresenta. E como o fluxo de B através de uma superfície fechada é zero,
a integral de volume do divergente de B também vai ser igual a zero. Como dV não pode ser zero, apesar de ser infinitesimal, dV não é igual a zero, o que nos leva à seguinte conclusão, que o divergente de B é igual a zero. Mas o que é que significa dizer que o divergente de B é igual a zero? O que é que significa, mais especificamente, né? O que é que significa o divergente de um campo vetorial? Do que é que se trata o divergente de um campo vetorial? O divergente de um campo vetorial nada mais é do que o fluxo por unidade de volume no limite em que esse volume tende a zero. Então, o que é que o teorema do divergente nos mostrou? Ele nos mostrou que o fluxo por unidade de volume, o fluxo magnético, o fluxo do campo B, por unidade de volume, quando esse volume tende a zero, ou seja, num ponto qualquer do espaço, ele vai ser igual a zero. O que é que significa? Isso comprova, mais uma vez, né, isso agora matematicamente, a não existência de monopolos magnéticos, ou seja, mesmo que eu considere apenas um ponto do espaço, as linhas de campo que partem desse ponto vão ser iguais às linhas de campo que estão chegando a esse ponto, fazendo com que o fluxo magnético no ponto, ou seja, fazendo com que o divergente de B naquele ponto seja igual a zero. Como o fluxo magnético ele pode ser entendido basicamente como sendo o produto de B pela área que o campo B atravessa, a unidade de fluxo magnético pode ser definida como sendo 1 Tesla metro quadrado, né? Tesla, a unidade SI para o campo B, e metro quadrado, a unidade SI para a área. E 1 Tesla metro quadrado é igual a 1 Weber, que é a unidade básica no sistema internacional para o fluxo magnético. Anteriormente, nós vimos que o campo B só interage com cargas que estão em movimento numa direção diferente da direção em que ele se encontra. Ou seja, partículas carregadas que se deslocam na mesma direção de B não vão sofrer a ação do campo manifestada através da força magnética, ok? Partindo desse ponto, vamos analisar agora de que forma o campo B interage com a corrente elétrica, ou seja, como a força magnética se manifesta sobre uma corrente elétrica imersa num campo B uniforme. Bem, então vamos considerar um trecho infinitesimal dl de um fio condutor de seção transversal A percorrido por uma corrente elétrica de densidade J, conforme o esquema mostrado aqui à esquerda. Se o condutor for metálico, vão existir elétrons livres nele, certo? E desse modo, a densidade de corrente J vai ser dada por menos N, que multiplica a carga elementar, vezes a velocidade média dentro do condutor, certo? Lembrando que nós estamos considerando um condutor metálico, né? E logicamente, se o condutor é metálico, existem nele, né? Ele é constituído por elétrons livres, ok? E a densidade de corrente é dada por essa expressão, que é a equação 7.2.1, onde N é o número de portadores, de carga por unidade de volume, E é a carga elementar, como eu já havia dito, e V é a velocidade média dos elétrons livres no interior do condutor. Bem, se esse
se esse elemento, né, se esse trecho do condutor que possui uma densidade de corrente J estiver imerso num campo magnético B uniforme, a força magnética sobre cada um dos elétrons vai ser dada pela expressão para a força magnética que nós já conhecemos, onde F é igual a Q vezes V vetorial B. Só que Q é a carga elementar para o elétron e V vai ser substituído pela velocidade média dos elétrons no interior do condutor. Então, a força média sobre cada elétron vai ser dada por menos a carga elementar, que multiplica a velocidade média dos condutores, né, dos portadores de carga no interior do condutor, vetorial B. Se nós multiplicarmos a expressão acima pelo número de elétrons por unidade de volume existentes no condutor metálico, nós vamos encontrar a densidade de força exercida pelo campo magnético sobre a corrente elétrica. Então, a densidade de força F, a força por unidade de volume, vai ser igual a menos N, que é o número de portadores de carga por unidade de volume, vezes a carga elementar, que multiplica a velocidade média dos elétrons no interior do condutor metálico, vetorial B. Bem, mas nós sabemos que esse termo aqui, ele equivale à densidade de corrente J no elemento, né, no interior do condutor metálico, a densidade de corrente que atravessa o condutor metálico. Desse modo, a expressão para força por unidade de volume vai ser igual ao produto vetorial da densidade de corrente pelo vetor B. Essa aqui é a equação 7.2.2. Bem, nós acabamos de calcular a densidade de força resultante da interação entre a densidade de corrente num trecho do condutor com o campo B. Se nós quisermos calcular a força exercida sobre cada um dos elétrons nesse elemento de condutor, eu tenho que multiplicar a densidade de força, ou seja, a força por unidade de volume, pelo volume infinitesimal desse elemento de condutor, desse elemento de circuito. Desse modo, a força DF, eu estou tratando a força como DF porque é a força sobre um elemento de volume, é uma força sobre um elemento do circuito, certo? Um elemento de um condutor. Por isso que a gente está tratando ela como DF. Mas ela corresponde à força exercida sobre os elétrons contidos nesse pequeno volume, ok? Então, DF vai ser igual à densidade de força vezes o elemento de volume, que é A vezes dl, é a seção transversal do condutor vezes o comprimento infinitesimal do mesmo condutor. Desse modo, a expressão vai ficar df igual a densidade de força é dada pelo produto vetorial da densidade de corrente pelo vetor B e esse produto vetorial é multiplicado pelo elemento de volume AdL. Rearranjando a expressão para df, nós temos que df é igual à densidade de corrente, que multiplica o elemento de volume A, dl, vetorial B. Aqui, né, nós temos o produto da densidade de corrente pela área. O produto da densidade de corrente pela área é a corrente elétrica.
Quando eu faço essa relação, o elemento de comprimento dl vai herdar a direção e o sentido do vetor densidade de corrente. E a expressão vai ficar df igual a I, que multiplica dl, né, que herdou a direção e o sentido do vetor densidade de corrente, vetorial B. O termo IDL, presente na expressão 7.2.3, ele é chamado de elemento de corrente. Bem, agora que temos a força magnética exercida sobre um elemento de um condutor, nós podemos determinar a força resultante sobre um circuito fechado C, por onde passa a corrente I. A força total sobre o circuito, ou a força resultante sobre o circuito fechado, vai ser igual à integral de caminho fechado C do elemento de força que nós acabamos de calcular, do elemento de força DF, onde DF é igual a I dl vetorial B. Essa equação era a equação 7.2.3. Substituindo a expressão para df na expressão para a força resultante, nós temos que a força resultante vai ser dada por I, que multiplica a integral de caminho fechado de dl vetorial B. Essa equação é a equação 7.2.4.